Irmãos em Cristo, vamos então ao início da palavra, para nós podermos se assentar à mesa e entender definitivamente que esse é um alimento da nossa alma, mas assim como o teu corpo precisa de um alimento, quem não ouve a palavra não está sendo alimentado. É por isso que vive fraco na fé, vive sofrendo opressões, vive cada vez mais tendo dificuldades e doenças espirituais, né? Que é o esfriamento da fé é uma das maiores doenças que leva, é um câncer na verdade. O câncer da fé é o esfriamento. Então vamos vigiar, né, amados? Em nome de Jesus, porque se parar de ouvir é parar de se alimentar, né? Então quando você sente à mesa, senta para comer mesmo, senta, veio para a igreja, vem para ouvir a palavra, então não olhe para a minha vida, não olhe para o pastor, olhe para a palavra de Jesus. Ele é o alvo da nossa salvação, amém, igreja? Então Tiago capítulo 5, aliás, o mesmo texto que nós abrimos aqui na terça-feira. Nós não iremos repetir a pregação da terça, nós iremos sim tocar em alguns pontos que são importantes, que lá foram citados, para podermos entender melhor a mensagem de hoje. Deus me fez eu voltar ao culto de terça e lembrar do que ele havia dito, né? E eu vou trazer para os irmãos que não puderam estar aqui algumas coisas que Deus nos revelou e como importante, e aqueles que ouviram vai só somar o que vai ser pregado hoje aqui, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então vamos lá. Lá nós dissemos que, bom, Tiago 5, versículo 16, por favor. Confessai as vossas culpas, algumas traduções vão dizer pecados, né? Confessai então as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo, muito pode em seus efeitos. Diga amém? Louvado seja Deus por isso. Então, corte sua cabeça comigo, vamos orar um pouquinho comigo, para nós falarmos juntos com Deus. Senhor, mais uma vez, unimos a nossa fé e nossa oração, para pedir o discernimento daquilo que o Senhor revelou, Senhor, e que todos possam sair daqui como o Senhor determinou para a nossa vinda, renovados, fortalecidos e cheios da Tua graça, crescendo mesmo na Tua graça e no Teu entendimento. Esse é o desejo do Teu coração, Senhor, que venha se cumprir nas vidas que se dispuseram a estar aqui, em nome de Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Assim seja também na vida daqueles que estão na internet, que nos encontraram aí, nessa mensagem, em nome de Jesus. Vou ler de novo. Confessai então os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo muito pode em seus efeitos. Nós dissemos lá, na terça-feira, quem esteve aqui deve se lembrar, que a oração feita por quem é justo, esse justo, obviamente, é quem é justificado pelo sangue de Jesus Cristo, amém? Bastou apenas você aceitar Jesus como seu Salvador, com o coração crer, com a boca confessar, né, que você tem o seu nome escrito no livro da vida. O Espírito de Deus vem, habita em você, porque você abriu a porta que ele estava batendo, e ele começa a habitar em você e começa a nos justificar perante a Deus. O sangue de Jesus nos justifica. Então Deus já não nos vê mais como pecadores, Deus nos vê como justificados. Então o justificado é justo perante Deus, amém? Então você pode, aos olhos do seu irmão, não ser justo. Ele pode te acusar, pode apontar a dedo, encontrar em você defeito, um pecado. Que bom, né? Que aí não vai te idolatrar, não vai achar que você é Deus, né? Que assim seja também com todos os homens de Deus, que todos possam entender isso, que todos nós somos pecadores e carecemos de Deus, amém, irmãos? Mas Deus não nos vê como nós vemos uns aos outros, deveríamos ver como Ele nos vê, né? Mas infelizmente nosso coração ainda não é totalmente transformado a tal ponto de termos essa pureza. E sim, nós, perante os homens, nós temos muita dificuldade em entender muitas coisas, mas Deus não tem dificuldade nenhuma de nos chamar de justo, amém? Até nos chama de filhos, olha aí, amém, igreja? E Jesus então nos chamou de amigos, aleluia, né? Então nós somos sim o que a Bíblia diz que somos, justos, justificados pelo sangue do Cordeiro de Deus. E a Bíblia diz que há um peso enorme na oração daquele que é justificado no sangue de Jesus. Nós vimos aqui na terça-feira várias passagens bíblicas de acontecimentos importantes que mostraram a fé e o peso dessa justificativa, desse justo, dessa pessoa estar na presença de Deus. Como Deus então age através da fé daquele que crê nele. Por exemplo, vimos lá em Atos 12, vou repetir aqui para os irmãos que não puderam estar,
mas só para lembrar os irmãos do poder desse Deus. Em Atos 12, nós vimos lá, não vou ler todo Atos 12, nem é necessário, mas só para lembrar que o rei Herodes manda aprisionar Pedro e Tiago. Tiago então é morto, né? Ele é assassinado brutalmente para agradar os judeus. O rei Herodes faz isso, porque era um seguidor de Jesus Cristo. E aí o próximo seria Pedro. Quando ele viu a repercussão positiva para o reino dele, que aconteceu com a morte de Tiago, ele se empolgou, e o próximo a ser morto seria Pedro. E aí então a igreja fez o quê? Orou incessantemente, amém? Então, enquanto o Pedro estava preso, já com a morte de Tiago, veja no versículo de número 5, que está escrito: Pedro então era guardado na prisão, mas, olha o mas, esse mas faz toda a diferença. A igreja fazia oração contínua, ou incessante oração por ele, a Deus. Diga glórias a Deus. Então nós vimos o peso da oração. Se você estudar essa passagem, você vai ver que Pedro foi solto da prisão de uma forma sobrenatural. Deus age no sobrenatural. Por isso que não adianta tentar entender como é que Deus vai agir, amém? Só você estudar essa passagem de Atos 12, você vai ver que Pedro foi solto de uma forma sobrenatural por causa da oração da igreja. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos voltar agora no Velho Testamento e vamos relembrar o caso de Ana, lá em 1 Samuel, no livro 1 Samuel, capítulo 1. Ana, uma mulher amaldiçoada, né? Não foi por Deus, mas amaldiçoada no sentido da lei, do costume dos orientais, né? Daqueles que são lá do Oriente Médio. Eles tinham eles têm até hoje alguns costumes que realmente são terríveis. Um deles é amaldiçoar, e a maldição é sobre a mulher que não podia dar luz, a mulher que não gera um filho para o seu marido, e até as que geram. Se não gerar um filho varão, é terrível, também são amaldiçoadas, é impressionante. Mas as que são estéreis é pior ainda. E Ana era uma dessas. E ela então fez o quê? Nós estamos falando do peso da oração. Ela foi lá e orou a Deus, né? Pedindo, e fez um voto com Deus, pedindo uma bênção. Samuel capítulo 1 e o versículo 11, quando diz assim: e votou um voto ao Senhor, dizendo: se benignamente. Então ela voltou, ela fez uma aliança com Deus, amém? Com o Senhor dos Exércitos, amém? Todos encontraram aí? Então ela vai falar para ele em oração: se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Esse aqui é um outro costume lá, que eu não vou entrar nessa questão aqui, tá? É um nazareno, no caso. Aí eu teria que explicar tudo isso na teologia para vocês, mas não vou entrar nesse mérito. Assim como Sansão também o era, né? Mas enfim, eu queria dizer aqui que ela fez um voto com Deus e cumpriu esse voto. Lá no capítulo 2, então Deus respondeu a oração dela, que no capítulo 2 e o versículo 1, ela está fazendo uma oração de ação de graça. E essa oração foi feita em forma de cântico. Diz assim: então orou Ana e disse, aqui já está com o filho no colo: o meu coração se exulta no Senhor, o meu poder está exaltado no Senhor. Ou seja, o poder de gerar um filho está exaltado no Senhor. A minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Aleluia, Jesus, amém? Você observa aí que a palavra salvação é muito mais profunda do que apenas a salvação da alma naquele dia. Salvação, no contexto da palavra de Deus, quer dizer muitas coisas. A palavra salvação, ela é escrita de várias formas: hebraica no Velho Testamento, em aramaico, grego no Novo Testamento, mas ela tem vários sentidos, e o principal delas é a salvação da alma. Mas outros sentidos que ela traz para salvação também significa livramentos, né? Você está passando uma luta, precisa de uma salvação, precisa de uma solução, e a salvação também quer dizer isso aí. Foi o caso de Ana. Ela estava louvando a Deus pela salvação que ela teve, que ela estava amaldiçoada, ela estava maldita, má famada no meio do povo, né? Por ela não poder gerar filho ao seu esposo. E aí ela estava com um filho varão ainda nos braços, glórias a Deus, né? E pôde consagrá-lo ao Senhor, louvado seja o nome de Jesus, amém? Então Deus respondeu a oração. Há um peso enorme na oração de quem crê, amém ou amém? Então vimos também lá no rei Ezequias, no capítulo 38 do profeta Isaías. Estou repetindo para os irmãos que vieram, lembram bem claramente da mensagem, né? Eu estou aqui indo naquilo que o Espírito Santo me mandou eu voltar e falar para os irmãos. Vimos lá no capítulo 38 do livro do profeta Isaías,
que ele realmente foi comunicado de uma doença mortal, uma doença fatal, uma doença que não havia cura para a época do rei Ezequias. E o profeta então é enviado a ele por Deus para anunciar a morte dele. Está decretado, você vai se consertar, porque não conserta o teu altar, conserta aí com o teu povo, porque você vai, não que o Ezequias estava em pecado, mas no caso aqui era um conserto, porque todos nós pecamos, né? Então Deus pede esse conserto e dá ao homem essa oportunidade. Ezequias então recebe a notícia através do capítulo 38, você pode ver isso, do versículo 1 ao 5, quando é escrito assim: naqueles dias Ezequias adoeceu, que era o rei de Israel, né? Ele adoeceu de uma doença mortal, de uma enfermidade mortal, e veio a ele o profeta Isaías, filho de Amós. Ele disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para o lado da parede e orou ao Senhor. Olha aí a oração, né? E disse: ah, Senhor, lembra-te, peço-te de que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: vai e dize a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Aleluia, Jesus. Então olha o peso de uma oração sincera. Amém ou não amém? Então vamos a uma outra situação, a última que eu pedi, aquele dia Deus me tocou de explanar. Daniel capítulo 10, também muito conhecido do cristão, né? Daniel 10 é aquela passagem que todos aí fazem até campanhas, né? Algumas igrejas falam o jejum de Daniel, algumas pessoas também, eu fiz o jejum de Daniel. Então não é que Daniel escolhesse fazer o jejum de 21 dias, fique claro isso para ter o conhecimento teológico. Daniel decidiu orar até que a resposta viesse, porque ele não aceitava mais ver o povo de Israel na escravidão, né? Então ele fez um propósito de jejuar e orar até Deus responder para ele como respondeu. E isso aconteceu, a resposta só veio no 21º dia. Será que é porque Deus demora para te ouvir? É isso que muitas vezes falam: Deus não está me ouvindo, é isso que o inimigo convence. Muitas pessoas falam: estou fazendo campanha, parece que Deus não está nem ouvindo, não sei, dá vontade de parar, dá vontade de largar tudo, não é isso? Ainda bem que Daniel não foi assim, o nome dele está bem escrito no livro da vida e no livro da Bíblia Sagrada. Aí nós falamos aqui na texto que o seu está escrito agora, está sendo escrito agora. Você pode optar pelo livre-arbítrio de desistir de tudo, ou de não olhar com olhos humanos e esperar uma solução com um pensamento humano e saber que o teu Deus é um Deus provedor que provém, traz à existência até aquele que nem existe e faz o impossível acontecer para atender o seu pedido. Só que ele vai fazer isso não conforme a tua vontade, e sim conforme a vontade dele. Amém? Então, a oração tem peso? Tem. Mas até o final desse culto você vai entender que esse peso é dentro de uma detalhe, da vontade de Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Amém ou não amém? Então se liberte dessa situação aí que o inimigo às vezes lança seta na sua vida e você acaba até pensar essas coisas, não tem problema. Deus, Ele conhece o teu pensamento e sabe o conflito espiritual que você está enfrentando. O problema é quando você solta uma frase dessa. Aí põe lá no Face, ou fala para alguém: eu estou cansado, estou indo, mas estou assim, sabe, desanimado, estou desanimada. Aí vai, miga, sabe, miga, estou cansada, miga. Sabe essas migas aí que vai malemar segurar na alça do teu caixão? Se malemar, muitas delas nem segura, porque nunca vi mulher segurar na alça de caixão, né? Porque é pesada, né? Então essas migas aí, tem que cuidar dessas migas aí, chama Jesus de amigo que é melhor. Tá bom? Eu estou falando porque eu vejo muita coisa acontecer. A pessoa escancarar a vida para tal das migas, né? E o maior amigo é Jesus Cristo, né? E em vez então de entrar no Face e ficar contando para migar lá, você conta para Jesus, entra no seu quarto e conta para o Senhor, viu? As suas lutas, as suas aflições. Amém? E hoje, essas internet aí, eu vi uma frase que ela entrou no meu coração e não sai mais. Eu falei: Senhor, por que essa frase não sai do meu coração? Porque eu coloquei, só para testificar o que eu te revelo a respeito desse mundo virtual. Aí eu falei: é verdade, Senhor. Eu fico me questionando às vezes, eu sou um debatedor, eu sou um questionador quase que constante, né? Da tal da internet. Eu tenho Face lá que montaram para mim, mas eu nem mexo naquilo lá, né? Eu sou um questionador e me preocupo com isso também, porque, sabe, se a gente não tiver a visão aí, alguns começam a falar: esse é quadrado, esse é antigo, né? Não tem como evitar mais isso. Amados, aí essa frase entrou no meu coração de uma maneira tão grande,
Porque eu orei a Deus e falei, Senhor, por que essa frase não sai do meu coração? Ele falou, porque eu coloquei. Porque você é um servo meu, você não tem que andar conforme o mundo anda, né? Você não pode agradar o mundo, vai fazer as coisas para agradar o mundo, você tem que agradar a mim. Então, nenhum dos meus servos, você vai estudar a palavra, eles andavam comumente, ou seja, como o mundo caminha, né? O que o mundo pensa que é uma coisa é outra. Eu estava numa cruz, Jesus falou, e ali eles estavam zombando de mim, e eu estava, na verdade, fazendo algo para eles. Então, as coisas são totalmente contrárias. Então, às vezes, você faz um bem e você é mal aos olhos de alguém porque está fazendo bem. Porque a pessoa vê a visão e a mente humana. A visão, a mente humana, só pensa em coisas humanas e nos seus próprios interesses, né? Então, seguindo em frente aqui, a questão de Daniel, vamos passar, senão acaba saindo fora do foco que Deus me trouxe de volta aqui. É importante, então, essa frase ficou no meu coração, que é a seguinte frase, a frase da internet. A internet que eu falo assim, de uma forma geral, né? Esse mundo virtual, eu vi essa frase essa semana mesmo. Como é que é a frase, para não tropeçar? Esse mundo virtual, a internet, essas coisas todas que envolvem a internet é bom, mas ao mesmo tempo ela é a tal da cracolândia virtual. Vicia as pessoas, é uma cracolândia virtual. Quando eu vi essa frase ficou no meu coração. Cracolândia virtual. As pessoas se tornam dependentes disso. Pode observar se não é isso, não. Tem pessoas morrendo, acidentadas, por causa disso aí, lares sendo destruídos por causa disso aí. Então, sabe, não é que nós estamos indo contra a tecnologia de forma alguma. Sabendo usar, nunca vai faltar, né? É assim que tem uma frase aí no mundo, aí no provérbio. Então, sabendo usar, não vai te acontecer nada. Agora, se não souber usar, é uma arma tremenda do inimigo também. Então, vamos vigiar, né? Mas voltando aqui à questão de Daniel, para encaixar ele nessa questão do peso da oração do justo, Daniel não entrou, então, determinou fazer um jejum de 21 dias, e se não der certo, se Deus não responder, ele não deu ordem para Deus, 21 dias, no 21º, a 0 hora, se não haver a resposta, eu vou largar tudo, eu vou ser o servo do rei aqui da Babilônia, eu vou fazer a vontade dele, parece que ele é maior do que o Senhor. Ele fez isso? Não, ele determinou, ele até morreria de fome, se fosse o caso, para que Israel recebesse a vitória. Ele se propôs a orar e jejuar mesmo ali. E acontece que não é que Deus não respondeu a oração dele, como muitos pensam que Deus não está respondendo. Houve uma batalha espiritual para que ele não recebesse a bênção. Como também, muitas vezes você não está entendendo o que está acontecendo, a demora da sua bênção. Não é que Deus não tem poder, Ele tem aqui para dar a sua bênção. É preciso quebrar um monte de barreiras, um monte de coisas espirituais que estão armadas na sua vida. E, inclusive sobre você mesmo. Tem muitas pessoas que falam, por que eu não consigo tal vitória? E não sabe que o problema está em si mesmo. Aquele pai que levou o filho para ser liberto daquele espírito imundo que lançava ele no fogo, na água. Lembra que os discípulos não conseguiram libertar ele, né? Expulsar o mal? Quando Jesus chega, está aquele tumulto, né? Aí ele fala, Jesus, essa confusão está aqui porque seus discípulos não conseguiram expulsar. O demônio está no meu filho, é um espírito imundo que lança ele, conta aquela história toda lá. Jesus fala, aí ele fala para Jesus, mas eu vim aqui, se o senhor pode alguma coisa, o senhor então faça. Jesus fala assim, pode, tudo é possível que crê. Amém? Então aqui, a verdade é o seguinte, aí ele vai, então ajuda na minha pequena fé. Naquela palavra entrou no coração dele, como ele percebeu que ele não tinha uma fé necessária para ver a libertação do filho. Então, na verdade, até quando Jesus perguntou, desde quando que ele está passando por isso? Desde quando ele era menino, aí ele conta tudo, né? Aí no final ele fala, mas se tu pode alguma coisa, ele fala, pode, pois tudo é possível ao que crê. Jesus quis dizer assim, eu sou o Senhor. Agora, você tem que tomar posse da tua bênção se você crer. Se você não crer, não vai acontecer nada. E aí então ele cai em consciência e vê que o problema está nele. Ele fala, então me ajude na minha fraqueza, na minha pouca fé, na minha incredulidade. Então às vezes você está orando por uma causa e o problema está em você. Por que você não faz uma campanha para você primeiro, né? Que aí Deus agindo em você, com certeza vai agir na pessoa ou na causa que você tanto está buscando. Amém, igreja? Experimente fazer isso aí, Senhor. Então, ao invés de dar ouvido para a serpente que está ali falando, larga tudo, essa igreja não dá nada não, isso aí é conversa, para com isso, procura outra, tem um lugar lá que assim, assim, tem outro lugar assim, assim, aí vai que nem um palha ao vento, se jogar da onde o vento leva, vai indo, até a hora que o vento vai soprar, vai levar para perto do fogo, aí queima, né? Que está sem vida, está andando sem uma fixação,
né? Então vai ser queimado. Então vamos vigiar, né? Mas está num culto de libertação, então se prepara para ouvir a verdade nesse lugar. Amém, igreja? Então é isso aí que Deus está querendo fazer você entender. Não há um tempo para isso. Daniel não falou que ia jejuar 21 dias. Ele simplesmente jejuou e demorou 21 dias para vir a resposta. Mas a questão está aqui, ó, nesse ponto agora, que é de Daniel, versículo 12. Quando o anjo que apareceu fala para ele, ó. Então me disse, o anjo, né? Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia, diga para o teu irmão que eu lavo, aponta para ele que está precisando ouvir isso aí, ó. Ele ou ela, diga para ele ou ela, desde o primeiro dia, presta bem atenção, aponta o dedo para ele, fala pelo Espírito Santo, ele não brinca não, é coisa séria, hein? Tu tá de olho fechado para não ver ninguém dando risada, porque o que dá risada é uma coisa séria, não sei por que está rindo. Diga para o teu irmão do lado assim, ó, desde o primeiro dia, Deus ouviu a tua oração. Você que tem que ouvir melhor a voz dele. Amém, igreja? Só que aí. Então, está vendo uma batalha espiritual. Deus está dizendo, olha, muda a tua oração, vai para esse foco. Deus está falando com você. Aconteceu com Daniel. Não tema, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E eu vim por causa das tuas palavras. Diga glórias a Deus. Olha o peso da oração de um justo. Amém, igreja? Então, amados, nós dissemos que já é a hora de alguém parar de ficar só vendo histórias de Daniel, de Isaías, de Ana, de Pedro, etc, 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 etc. Está na hora de você entender que a sua história está sendo escrita nesse momento. Há um livro da vida com o seu nome, que vai ser aberto naquele dia, e vai ser aberto, escancarado, e vai ser toda a sua vida colocada ali perante a todos. Entendeu, igreja? Então é hora de você entender que está sendo escrito o livro da sua vida, e Deus quer te dar experiências de fé. Amém? Então temos que fazer isso. Na história contemporânea da nossa existência estão ocorrendo fatos nesse momento que podem ser mudados, tanto na vida dos nossos queridos familiares, quanto no meio social que você convive, e na nação que nós vivemos. Nesse momento estão ocorrendo fatos que podem ser mudados pela nossa oração, pela oração dos filhos de Deus. Amém, igreja? Até a Bíblia fala em Romanos, toda a criação está na expectativa do que será, hein? A ação dos filhos de Deus. Amém, igreja? Então tem que pensar isso aí, olha, quanta coisa está perdendo por não ter fé, e a fé vem pelo ouvir. Então, amados, por exemplo, né? O que está acontecendo nessa nação? Nós pregamos aqui terça-feira sobre a questão da saúde do nosso presidente. Sabe que só porque ele foi eleito agora vamos parar todo mundo de orar? Não, amados, mais do que nunca. O inimigo não para. A Bíblia diz que ele fica o tempo todo. E a Bíblia diz para nós também ficarmos o tempo todo, orar sem cessar. E por que a igreja parou de orar? Né? Havia um ânimo aí da igreja continuar. Vamos determinar, amados. Você que aí pega uma campanha para o homem, faz uma campanha de libertação para a saúde dele. Cadê o povo de Deus? Amém, igreja? Está na hora da igreja despertar e saber que tem um peso a oração dela. Tá? Eu trabalho, eu estou com o Espírito Santo teve esses anos todos, mobilizando igrejas, tentando tocar em todo o corpo de Cristo aqui no Brasil, para tirar esse mal e evitar que o Brasil caísse num abismo profundo, terrível que ia cair, com o que estava acontecendo com governos malignos. Não estou referindo a homens e nem a partidos, estou falando do diabo mesmo, que tomou alguns homens, que você está vendo as consequências, do preso, que usou eles, e eles estão agora pagando o preço por isso, deixaram de ser usados. Então, amados, esse país é para ser o maior país do mundo, o melhor país do mundo para se viver. Só não está porque, infelizmente, o governo que estava aqui não era do homem. Estou dizendo, para de achar que é do homem. Estou falando do governo maligno que estava no Brasil. Só que, graças a Deus, a igreja foi despertada com um trabalho enorme do Espírito Santo, gemendo dentro de nós, tentando nos convencer da importância da oração. E a igreja acordou e começou a orar. Nós orávamos há 7 anos. Mas muitas igrejas passaram a orar, depois da mídia entrar aí, esses homens começaram a gritar, o grito de Deus. Amém, igreja? Então vamos, em nome de Jesus, entender. Eu estou dando esse exemplo do nosso governo, porque para que vivamos uma vida paz, de mansidão e tranquila, é necessário orarmos pelas autoridades. Amém ou amém? É bíblico isso?
1 Timóteo 2, né? É necessário nós orarmos pelas autoridades para que vivamos uma vida mansa e tranquila. Mas aí você pode envolver todas as coisas da sua vida, todas as áreas. Então é a oração, o segredo é a oração. Mas não é uma oração com data de validade, é uma oração determinada. E o que é mais interessante, para que seja movimentado, para que haja mudança, né, para os planos de Deus, ou seja, para que saia do plano do diabo para entrar nos planos de Deus, tem que orar com fé e nunca duvidar. Porque olha o que diz a palavra de Deus em Marcos 11. Vamos lá, em nome de Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 11. 11, versículos 23 e 24. Jesus mesmo está dizendo isso aqui, ó. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser, quantos que vai, ele diz que alguns vão poder fazer isso, e pastores, homens de Deus, missionários, como é que são os cargos? Tem bispos, reverendos, ele citou esses nomes aí? Não, ele falou qualquer, isso inclui qualquer um. Qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo que disser lhe será feito. Por isso, versículo 24, por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crede que o recebereis, e assim tê-lo-eis. Diga glórias a Deus. Então, credes que já recebeste, que assim será convosco. Amém? Então, Tiago, capítulo número 1, nos dá um alerta sobre a questão da oração. Olha, que o inimigo vai tentar te roubar a fé, para você não orar mais, porque o problema do inimigo é você orar. Você está em igreja, sendo religioso, fofoqueiro, cuidando mais da vida dos outros que da sua casa. Isso para ele é maravilhoso. Para ele, sem você saber, você é um cooperador do reino dele aqui na terra. Mas você sendo um servo de Deus, que coloca acima de tudo o amor ágape, o desejo de servir a Deus, amém, igreja? Que cuida realmente de se preocupar primeiro com a tua Jerusalém, se preocupa, como Deus disse, ó, ide, né? Mas começai pela vossa Jerusalém, depois vai a Samarias, depois vai até Judéia, toda a Judéia, depois até os confins da terra. Então há uma decência em ordem, né? Antes de você cuidar de toda a Judéia ou de toda a Samaria, antes de cuidar de todos os confins da terra, cuida da sua Jerusalém. Olha para o teu irmão do lado e diga para ele, apontando o dedinho abençoado, mas olha sério, meu irmão, isso aqui não é brincadeira não, viu? Diga para ele, cuida da tua Jerusalém. Amém? Você ama Jesus? Amém. Cuida da tua Jerusalém. Amém? Então, Tiago, capítulo de número 1. Quando o próprio Senhor Jesus diz a questão de orar e duvidar, né? Ele vai duvidar aquele que ouve pouco a palavra. Não ouve, não tem fé. Ouve, quanto mais ouve, mais fé tem. Mais força vai ter para orar e crer no que está orando. Tiago 1,6. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense para o homem que vai receber qualquer coisa do Senhor. Não vai receber. É homem de ânimo dobre, de coração inconstante em todos os seus caminhos. Amém, igreja? Está aí, ó. É uma pessoa que não tem constância no que faz. Então, não é assim que Deus quer. Deus nos chamou a gente para ser inconstante. Amém? A palavra não nos instrui a pedirmos. Nos instrui. Você já viu a palavra? Fala assim, pede. Já viu isso já? Então, vá lá em Mateus 7. Lá diz claramente, ó. Pede, pede. Olha o que Mateus 7 diz aqui, ó. E é Jesus que disse isso. Mateus é apenas o endereço. Jesus está dizendo em Mateus 7,7. Pede e dar-se-vos-á, se você crer, né, amados? Amém? Pede e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, o que busca, encontra, ao que bate, se abre. Aí ele vai falar um pouquinho mais, vai fazer algumas comparações aqui, né? Não, vou só até aí, o Espírito Santo não vai em frente, não orar, não vai dar. Amém, Jesus? Então, só até aqui, você já viu que se você pedir, vai ser dado a você, se você tiver fé, se não estiver duvidando. Mas alguns falam assim, mas eu tenho pedido, pastor, eu tenho feito certinho, eu tenho pedido, mas eu não obtenho. O que está acontecendo? Tiago 4 responde. Olha o que diz a carta de Tiago, capítulo 4. Antes de Tiago 4, você grava uma coisa na sua cabeça, tá bom? Grava uma coisa na sua cabeça. Eclesiastes 3, não precisa ler não. Mas o que diz Eclesiastes? Há um tempo determinado para todas as coisas. Amém ou não amém?
Esse é o detalhe, esse é o primeiro detalhe. E segundo, se você acha que já chegou o tempo, já passou do tempo, você conhece todas as coisas, é óbvio. Você estava lá no dia que Deus mandou que houvesse, perdão, senhor, até doeu no meu ouvido, que houvesse, né? Você estava lá naquele dia, né? Que ele falou, haja e houve, sei lá, então você sabe tudo. Você pode debater com Deus que o tempo seu de Deus agir já passou. Será que alguém pode fazer isso, igreja? Misericórdia, né, amados? Então, por isso que você tem que repensar. Primeiro, pensar em Eclesiastes 3, há um tempo determinado para todas as coisas. Mas vamos supor que o diabo já te convenceu. Você pediu, já passou do tempo, né? Você até pensa que é a voz de Deus, né? Falando assim, já chegou o tempo, já passou, sai daí, vai para outro lugar, né? Já deu o tempo. Eu já vi essa frase tão grande, tantas vezes, que chega até a dormir. Oh, meu Deus do céu, né? Então, amados, em nome de Jesus, Tiago 4 vai resolver essa questão aí, ó, quando você acha que chegou o tempo. Então, Tiago 4, versículo 3 vai dizer, pedes e não recebeis, porque pedes mal, para o gastardes em vossos deleites, vossos prazeres, infiéis. Não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, está se constituindo inimigo de Deus. Amém, igreja? Então está aí, ó, coisa muito séria, né? O versículo de número 5 vai dizer, ou cuidais vós, que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Antes, portanto, dá maior graça, porque diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Então ele dá um conselho aqui, ó, sujeitai-vos, pois, a Deus, e resista ao diabo, que ele fugirá de vós. Amém? Chegai-vos a Deus, versículo 8, e ele se chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai o vosso coração. Amém? Então está aí, ó, que Deus está revelando. Pede e não recebe. Por quê? Porque está pedindo para satisfazer o teu desejo. Agora a questão é, você aceitou Jesus como seu Salvador? Amém. Já confessou isso? Estava no teu coração quando você falou isso? Amém, glória a Deus. Então, faça como Paulo. Paulo disse o seguinte em Gálatas, vamos lá. Gálatas capítulo de número 2, e o versículo número 20. Se o Espírito Santo está aí, ele vai testificar no teu coração. Porque Paulo disse isso, olha, já estou, Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Diga glória a Deus. Então volto a perguntar, você realmente já aceitou Jesus como teu Salvador? Ele já entrou para fazer morada aí? Então não é mais você que deve viver. Então as coisas que você deseja, ele sabe que você necessita. Então se você buscar o reino dele, em primeiro lugar, a justiça dele, ele mesmo vai prover para você, no tempo exato. Amém? Só que para isso nós precisamos fazer o quê? Para realmente deixar Deus viver em nós, não nós vivemos. Temos que voltar ao primeiro amor, às primeiras obras, quando o objetivo era a busca pelas almas, o amor pelas almas. Mas não será apontando o dedo que iremos cooperar com Deus, mas sim amando, como ele nos ordenou, lá em João 13, né? No versículo 34, João 13, 34, quando ele diz assim para nós, ó, discípulos, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós ameis uns aos outros, como eu vos amei. Amém? Glórias a Deus. Então está aí, é muito claro que Jesus deixa ordenado para nós. Talvez o nosso testemunho, pode ser isso, essa frase também entrou no meu coração, viu? Jesus Cristo falou no meu coração, talvez o seu testemunho, filho, e de muitos que vão te ouvir hoje, vai ser a única forma de eu me apresentar para alguém. Porque Deus se apresenta através da palavra, amém, meu amigo? Mas ele falou assim, talvez o seu testemunho, aí eu falo isso para a minha igreja, então presta bem atenção no que eu estou mandando dizer para você, talvez o seu testemunho de vida, será para alguma pessoa a única forma dessa pessoa conhecer Deus, na vida toda dessa pessoa. Olha que coisa séria isso aí. Eu comecei a refletir sobre isso aí. Falei, o que o senhor quer dizer com isso? Ele falou assim, muitos não conseguem, não têm força de ir para uma igreja,
não tem força de buscar a mim, de ler um versículo por dia. Então muitas vezes você que é pai, você que é mãe, o seu testemunho de vida será para o seu filho a salvação, para o seu vizinho ao desejo de conhecer esse Deus, para o seu companheiro do lado, aquele que o diabo tenta colocar inimizade na escola, no trabalho. O seu testemunho, o seu amor, a sua forma de amar vai ser talvez a única maneira que Deus encontrou de se apresentar para aquela pessoa. Amém, igreja? Então diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Amém, igreja? Olha o que Deus mandou dizer para a sua igreja: volte às primeiras obras. Sabe, não é agindo como o inimigo quer que você haja que você vai me cooperar com a minha obra. Não vai cooperar assim. E sim fazendo o que eu ordenei, amando-me acima de tudo e a seu semelhante como se amasse a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 6, amados. Então deixemos Jesus agir. Vamos deixar Jesus agir em nossas vidas? Amém? Vamos deixar Ele viver em nós? 1 Coríntios capítulo 6. Então, amados, principalmente naqueles momentos em que a carne queira, deseje: não, eu sou cristão, mas, olha o mais aí, mas eu não tenho sangue de barata. Ainda bem que você não tem sangue de barata, você tem sangue de Jesus, né? Então, sabe, mas Deus conhece meu coração, você sabe que eu não aguentei, eu explodi mesmo. Acabou, você acabou de arrebentar com tudo. O trabalho do Espírito Santo foi enorme para buscar aquele vizinho, você arrebentou com tudo. Sabe, o único pensamento que vai ser: as 10 coisas que você fez, as 99 você fez certo, ele só vai lembrar daquela errada. Você explodiu com ele, você gritou com ele ou com ela. Então aí Jesus volta a falar: era a única chance que eu tinha de chegar naquela pessoa, era através de você, Jonas. Amém? Você foi escolhido ou escolhida para isso, mas você jogou fora, você optou ir para Nínive. Deus está falando nesse lugar? Amém, igreja? Então, 1 Coríntios capítulo 6, você tem que entender, naquela hora que o inimigo tenta convencer você de agir na carne em qualquer situação, diga sempre essa frase para você: todas as coisas, versículo 12, todas as coisas me são lícitas. Eu posso ir lá? Posso, é permitido, mas não pequeis, né? Amém, igreja? Ireis, mas não pequeis, tá? Todas as coisas me são lícitas, permitidas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, permitidas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Diga amém? Glórias a Deus. Diga bem forte, repita comigo essa frase que o Espírito Santo mandou até escrever aqui, diga: daqui para frente, tudo que eu pedir, eu receberei da parte de Deus, porque estarei em o nome de Jesus no centro da sua vontade. Diga amém? Que assim seja, em nome de Jesus. A palavra nos adverte, amados, a perseverarmos na fé, não abandoná-la, porque teremos com certeza uma grande recompensa, que é o galardão entregue pelo Senhor. O galardão, a recompensa da nossa fé. Você crê nisso? Aleluia. Mas temos que ter paciência, temos que permanecer no centro da vontade de Deus. Veja o que diz aqui Hebreus capítulo 10, para a gente finalizar, já chegando ao final. Hebreus 10, versículo 35 ao 39. Porque tens, 35, diga: não rejeiteis ou não abandoneis, pois a vossa confiança, que é a vossa fé, pois ela tem grande e avultado galardão, recompensa. Versículo 36, porque necessitais, então não é que você precisa, você necessita, viu? Necessitais de paciência, que é perseverança, para que depois de haveres feito a vontade de quem? De Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda dentro de um pouquinho, ou seja, um pouquinho tempo, o que há de vir virá, e não tardará. Mas o justo viverá pela fé, viverá de fé, a fé. E se ele recuar, diz o Senhor: a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retiram-se para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Diga glórias a Deus. Então, olha para o teu irmão e diga: não vamos recuar, vamos só avançar, até alcançarmos o alvo, que é a nossa salvação. Diga amém? Louvado seja Deus. Por isso, tudo que foi pregado hoje, amados, que o tema da mensagem de hoje é perseverando na vontade de Deus. Perseverando na vontade de Deus. Coloque-se em pé.
Bem-aventurados são aqueles que ouvem e guardam as palavras do Senhor. Lucas 11, 28. Lucas 11, 28. Deixa muito claramente isso, ó. Bem-aventurado. Eu vou ler para os irmãos aqui. Lucas 11, 28. Para fechar com chave de ouro essa mensagem que o Espírito Santo nos trouxe. Jesus está dizendo, bem-aventurado são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Aleluia, Jesus. Amém? Senhor Deus, eu preguei a tua palavra, Senhor. Teus filhos ouviram a tua palavra. Agora, Pai, daqui para frente eu não tenho mais nenhuma condição de fazer nada, a não ser orar e interceder. Mas teu Espírito tem, Pai. Porque o Senhor habita neles pelo teu Espírito. De testificar no coração de cada um, dar a eles o discernimento desta palavra que foi pregada hoje, para que saiam daqui, Senhor, sabendo o peso da oração deles e do testemunho de vida deles, Pai. É para a tua glória, Senhor, que eu estendo nas minhas mãos para abençoá-los, em nome de teu Filho Jesus, porque o Senhor que escolheu cada um deles, o chamou para um propósito, Senhor, mas o inimigo tem trabalhado para tirá-los da tua presença, mas eis as tuas mãos estendidas, não encolhidas, e teus ouvidos sempre atentos às orações. Estamos orando então, Senhor, para que haja total libertação e haja transformação, crescimento, mas principalmente a salvação, em nome de Jesus. Amém, igreja? Deus quer usar o individual para salvar o coletivo. Amém, igreja? Então, estenda as mãos aqui para o altar e diga, Senhor Deus, eu recebo essa palavra, em nome de Jesus. Você recebe mesmo? Então agora com as mãos abençoadas, coloque sobre a tua cabeça e diga com autoridade do nome de Jesus. Diga, em nome de Jesus, todo e qualquer mal que está oculto, escondido, em nome de Jesus, em qualquer área da minha vida, eu ordeno agora, saia, em nome de Jesus. Diga amém. Muito bem, meu amado, minha amada, você que acabou de ouvir a mensagem de pregação do culto de libertação da comunidade evangélica Mão de Deus. Nós temos, por revelação do Espírito Santo, uma campanha a qual você pode participar também. Basta você ter o interesse de participar. Se você foi tocado por Deus de participar dessa campanha, não é necessário estar aqui presente na igreja. É uma campanha, até porque nós estamos via internet, né? Você nos acessou. Basta você continuar fazendo isso toda semana, porque é uma campanha de 7 semanas. Então nós podemos, por exemplo, você pode nos localizar através do canal do YouTube, na comunidade evangélica Mão de Deus, como você está vendo no vídeo, as instruções, como também no blog, no canal, no blogspot da igreja, ou seja, entra no Google, conforme você está vendo na imagem, você entra no Google e ali você acessa, na busca Comunidade Evangélica Mão de Deus, localizando, você vai abrindo, você vai encontrar vários endereços, né? É o primeiro do blog, da Comunidade Evangélica Mão de Deus, blogspot.com.br. E aí então nós podemos ali, a partir daí então, lhe atender também, no caso, você querendo fazer uma campanha de libertação. E para isso é necessário que você nos procure através do e-mail que você está vendo localizado agora aí, é meu e-mail pessoal, o qual eu mesmo vou estar abrindo, respondendo a você e enviando a você na resposta, junto ao anexo, a campanha da libertação, sem custo nenhum, sem nenhum ônus. É totalmente gratuito, porque é Deus que nos deu ela e nós repassamos para a glória de Deus. Então você nos procure através desse e-mail, eu vou estar atendendo às suas necessidades, atendendo a sua mensagem, caso quisermos conversar outros assuntos, enfim. No retorno da minha resposta, eu mando para você, ao seu pedido, esta campanha totalmente gratuita, a qual você pode imprimir, salvar nos seus arquivos e depois pode continuar fazendo quantas campanhas você quiser. Aliás, até porque essa folha que eu vou devolver para você no anexo é uma campanha que não pode ser 2 causas numa folha só. Cada folha tem que ser uma causa. Eu vou explicar passo a passo o porquê desse motivo de ser uma folha para cada causa. Por isso que é importante você salvar no seu computador, para que você possa, ao desejar fazer mais campanhas, você poder imprimir quantas vias você quiser, para quantas causas você quiser. Então vamos lá. Você vê o formulário aí, é um formulário revelado pelo Espírito Santo, não há nada de místico nele, o que há nele, na verdade, é uma revelação para um exercer da fé nossa, uma ação de fé, né? Toda vez que você tem uma ação, Deus tem uma reação da sua fé. Então, vamos confiar no Senhor, vamos entregar na mão dele, porque confiamos, esperar nele, descansar nele, porque com certeza o mais ele fará. Você observa então aí que você deve colocar o nome do fiel. Esse nome do fiel é você que vai estar
fazendo a campanha, porque é uma campanha semanal. No caso, hoje você encontrou a gente nesse vídeo. Uma semana após, você pode procurar nos canais que eu te falei há pouco, né? Ou no canal do YouTube, ou no blog Explode da Igreja A Mão de Deus, na comunidade evangélica A Mão de Deus. E aí você encontrando, você pode fazer essa campanha através dos vídeos. Aí você coloca, então, para fazer essa campanha é necessário você ter esse formulário, colocar o nome do fiel, que é você que vai estar fazendo a campanha, escolher a causa. Você pode observar que são 2 campos, causa própria e causa para terceiros. Então ali você vai ter cada opção, né? Vai ter as opções suas para sua causa própria ou para terceiros. E no campo abaixo tem um espaço pequeno para detalhar a sua causa. Então ali você escolheu a causa, você vai citar ali, relatar a ela qual o motivo da campanha que você está fazendo, qual o detalhe da campanha, né? Embora Deus o saiba, porque Ele é onisciente, mas a Bíblia diz que você deve apresentar tudo em forma de orações e súplicas. E esta campanha é o que eu disse há pouco, é uma forma de você agir para Deus reagir à sua fé, em nome de Jesus, tá bom? Então, vamos seguir aí, vamos seguir em frente. Depois de detalhado a causa, você vai ter uma agenda, onde você vai ter ali a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima semana. Cada semana você deve entrar, antes de ouvir a mensagem, já preencher a data da semana, para você não se perder nessa agenda, você saber que está cumprindo semanalmente essa campanha fielmente, né? Então você preenche ali e há um espaço, a partir da segunda semana, uma opção em que você já recebeu a campanha, já recebeu a vitória, você vai grifar no campo abaixo, já recebi minha vitória, obrigado Senhor. Ou seja, você vai permanecer na campanha em agradecimento. Caso ainda não tenha recebido na segunda, na terceira, na quarta e assim por diante, até a sétima semana, você vai colocar ali, caso não tenha recebido, literalmente, você vai colocar, pela fé, você já toma posse, em nome de Jesus. Mas você vai colocar sempre a opção, estou em oração, confio no Senhor. Amém? Então esse é o nosso formulário, não é difícil, ele é bem didático, é fácil de preencher, basta você apenas entrar em contato comigo naquele e-mail, que eu vou estar retornando a você no anexo um formulário desse para que você possa estar na campanha que foi revelada pelo Espírito Santo de Deus e que tem feito grandes maravilhas na vida de muitas pessoas. Confia no Senhor e com certeza o mais Ele fará, em o nome de Jesus. Aqueles irmãos que pegaram a folha, vai iniciar uma campanha hoje, eu peço que se coloquem em pé, para que a igreja esteja intercedendo pela sua campanha e nós vamos orar junto com vocês. Eu vou fazer uma oração bem objetiva aqui, enquanto você fala com Deus objetivamente. Você vai, obviamente, não vai ter tempo de explanar detalhes da sua campanha, mas dê uma introdução nela. Depois, em casa, ao preencher a folha, você entre mais na presença de Deus e fale com o Senhor detalhadamente da forma que você precisa dessa libertação para a sua vida ou para a vida de alguém, em nome de Jesus, porque essa campanha pode ser para a sua causa própria ou para terceiros. Entre na presença de Deus, então, e comece a falar com o Senhor qual é o motivo da sua campanha ou das suas campanhas. Senhor Deus e Pai, estamos agora unindo a nossa oração. Eu estou aqui nesse microfone, falando com o Senhor na Tua presença, através do nome de Teu Filho Jesus, a favor de cada causa que está sendo apresentada agora. Eu não sou, Senhor, não tenho condições alguma de saber que tipo de campanha que eles estão fazendo, ou esses presentes, ou da internet. Mas o Senhor não. O Senhor é onipotente, o Senhor é onipresente e onisciente. O Senhor está em tudo e em todos. O Senhor tem esse poder, Pai. Então é no nome de Jesus que eu te peço, Senhor. Registra cada oração que está sendo feita neste momento para a Tua glória, em nome de Jesus. E que venham os testemunhos e que o Teu nome seja glorificado nas vitórias que o Senhor conceder a todos aqueles que creem, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Igreja, você, não sei se deu tempo ou não, mas é o que eu falei, faça uma oração bem objetiva, apresente só de uma forma bem objetiva e preencha depois em casa mais detalhado a sua oração, tá bom? Em nome de Jesus. Agora você que fez a oração enquanto o pastor orava, fazia a sua apresentação da campanha, faça a seguinte oração junto com seus irmãos coletivamente. Os da internet também, repita essas palavras que Deus coloca em meus lábios, para que fique registrada a oração de todos ao mesmo tempo, em nome de Jesus. Digam assim: Senhor Deus, em nome de Jesus, eu acabei de apresentar os motivos da campanha. Agora estou publicamente declarando a minha fé, pois eu apresentei ao Senhor e creio que o Senhor já está em suas mãos a minha causa. E eu sei que receberei a minha vitória, porque eu sirvo um Deus verdadeiro e fiel. E é na presença do Senhor, no nome de Jesus, que eu profetizo a minha vitória, a qual darei testemunho, e o teu nome será glorificado, em nome de Jesus. Digam amém, que assim seja para a glória de Deus.
Então, eu concordo com a sua oração e declaro o início da tua campanha abençoado. E a entrega dela será mais ainda quando você glorificará o Senhor, dando testemunho da tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Que assim seja, para a glória de Deus. Podemos assentar, leva para sua casa, preenche e traga 7 semanas. Você da internet acompanha então mais 7 semanas no canal do YouTube, inscrevendo-se lá ou clicando lá, encontrando os vídeos da Comunidade Evangélica Mão de Deus, até completar 7 pregações, né? Ou lá no blog da Comunidade Evangélica Mão de Deus, que você encontra no Google. Entra no Google, na busca, e coloca lá Comunidade Evangélica A Mão de Deus. Vai aparecer vários endereços. O primeiro que aparecer em cima é o blog, a revista virtual da igreja, e você chegando nela, você vai encontrar na primeira página a mensagem atualizada da semana, e ali você vai fazendo uma campanha semanalmente em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Então vamos seguir aqui para a glória de Deus. Agora pedindo que a igreja me ajude a orar para agora somos do 2º ao 7º dia, é verdade, meu Deus. Coloque-se em pé os que estão do 2º ao 7º dia, assim também os da internet, os que estão do 2º ao 7º dia, coloque-se todos em pé, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Você que já fez a sua apresentação lá no primeiro dia, agora não é necessário repetir o motivo da sua campanha. Você apenas vai fazer a seguinte oração, coletivamente, ou seja, você e seus irmãos, para que seja escrita a tua fé no mundo espiritual, junto com teus irmãos. Você na internet também repita essas palavras que Deus traz ao meu coração. Digam todos: Senhor Deus, mais uma vez, eu me apresento diante de Ti, em nome de Jesus, para declarar publicamente que eu estou convicto que lá no primeiro dia eu entreguei nas Tuas mãos a causa da minha campanha. E eu estou agora orando, determinando, como fiz no primeiro dia, que já sou aquilo que a Tua palavra diz que eu sou, mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu darei testemunho da minha vitória, porque eu tenho certeza dela, em nome de Jesus. Quem serão envergonhados? Serão todos, ou já estão sendo todos, aqueles que se levantam contra ela e tentam impedi-la, porque isso, Senhor, não é possível, porque o Senhor é que está nesta causa. Eu já tomei posse da minha vitória e fico com ela firme e darei testemunho dela em nome de Jesus. Digam amém? Que assim seja, para a glória de Deus. Tome posse da tua vitória e que assim seja na vida de todos que oraram com fé em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus. Podemos assentar aplaudindo ao Senhor Jesus. Glórias ao nosso Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Aqueles irmãos que terminaram a campanha, aqui na igreja tem a possibilidade de devolvê-la, né? Ali no vaso de oração, para continuar recebendo intercessão. Os da internet, entre em contato comigo, mas naquele e-mail pessoal meu, que eu farei questão de informar, de orientá-lo, orientá-la, como se faz no término da campanha. Se é que já não o fiz lá no início, quando você entrou em contato comigo na primeira vez. Deus abençoe, em nome de Jesus.